Então o Senhor encheu Débora com seu espírito, fazendo com que ela derrotasse o exército cananeu. Ok? Então a gente vai falar hoje da história de Débora, da Débora, né, que era profeta, profetisa, e o Senhor escolheu Débora como juíza, né, do povo de Israel, e ela acaba vencendo o exército cananeu e se tornando uma mulher conhecida na Bíblia justamente por essa ousadia, né, por essa capacidade que o Espírito Santo deu para ela dela vencer o exército, guerrear e vencer o exército, tá bom? Juntamente com Baraque. E eu vou mostrar aqui para vocês essa passagem que tem lá em Juízes, no capítulo Juízes capítulo 4, tá bom? Então nós vamos ler aqui. Juízes capítulo 4, história de Débora. E aconteceu, logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que Yahvé, o Senhor, condena. Assim o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que dominava Azor. O comandante do exército era Cícera, que habitava em Arosete Ragoim. Os israelitas se lamentaram e clamaram em Yahvé, porque Jabim, que possuía 900 carros de ferro, os estava subjugando há 20 anos. Nesta época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela assentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava em Ramá e Betel, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel consultavam, e os filhos de Israel consultavam, e os filhos de Israel, desculpa, e os filhos de Israel costumavam vir até ela para que a juizasse sobre suas causas e questões. Certa ocasião, Débora mandou chamar Baraque ben Avinoam, Baraque, filho de Abinoam, da cidade de Quedes, da tribo de Naphtali, e lhe declarou: Yahvé, Deus de Israel, em verdade te ordena, prepara-te, toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon, e vai ao monte Tabor. Eis que farei com que Cícera, o chefe do exército de Jabim, marche com seus carros e suas tropas até o rio Quisson, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu os entregarei em tuas mãos, tu os vencerá. Então Débora vai dar essa palavra vinda do Senhor Jesus, né? Como ela era profetisa, ela dá essa palavra vinda do Senhor Jesus a Baraque, tá bom? Então Baraque rogou, capítulo 4, verso 8. Então Baraque rogou a Débora: se tu vieres comigo, eu irei, mas se não vieres comigo, também eu não chamarei. Ao que Débora lhe assegurou: que seja como tu pedes, certamente irei contigo. Contudo, não será tua a glória dessa empreitada, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E levantando-se prontamente, partiu Débora com Baraque em direção a Quedes. Tá legal? E eu quero ler um comentário aqui justamente a respeito dessa ousadia, né, de Débora e como ela era cheia do Espírito Santo. Yahvé encheu Débora com o seu espírito. E logo seu carisma foi reconhecido por todos. Por isso também Baraque a procurou. A vitória de Débora sobre o comandante de um exército cananeu chamado Cícera revelou a sabedoria, a fé e a coragem dessa serva do Senhor. Tá legal? E aí, só para continuar, né, para encerrar aqui, eu queria lá mostrar o finalzinho, o que é que aconteceu com esse Cícera, né? No capítulo 14, vamos continuar aqui a partir do capítulo 14. Então Débora afirmou a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Porventura não marchou Yahvé à tua frente? Em seguida, pois, Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 soldados após ele. Yahvé encheu de pânico a Cícera e aniquilou todos os seus carros de ferro e todo o seu numeroso exército diante de Baraque. E Cícera saltou do seu carro de ferro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e os soldados inimigos até Arosete Ragoim. Todo o exército de Cícera foi morto ao fio da espada. Não sobrou um só adversário. Então é isso, essa é a história de Débora, né? A juíza lá escolhida por Deus, cheia do Espírito Santo, que teve a coragem, a ousadia também de ir para a guerra junto com Baraque, tá bom?
como a gente acabou de ler. Vocês podem continuar a leitura aí, o final do capítulo 4. E no capítulo 5 a Débora acaba entoando um cântico aí para o Senhor, né? Um cântico de louvor, tá bom? Mas aí vocês podem dar uma olhada aí, é bom que vocês aprendam e deem uma lida na Bíblia também, como é maravilhoso ver, como é maravilhoso ver essas histórias aí do Antigo Testamento, tá bom? Pois pelo vídeo de hoje é só, mais uma vez um abraço, obrigado. Não deixe de se inscrever, de dar o like, compartilhar, comentar, tá bom? E é isso. Mais uma vez um abraço, até mais e fiquem com Deus.